Olá, galera, boa noite. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Estão me escutando bem? Tudo certinho? Sejam muito bem-vindos a mais um Aí Tá Convida. Hoje a gente vai começar um mês especial de lives. Vou esperar a galera entrar mais pra gente explicar sobre isso. Vai entrando todo mundo e já vai mandando um aviãozinho pros amigos, convidando quem não tá aqui pra entrar, mandando a nossa arte pros colegas lá da arte, convidando pra live, pra gente conseguir lotar essa live, hein? Porque esse é um tema super importante. Oi, Cris, que bom, o áudio tá bom. Sejam bem-vindos todos vocês, Babi, Pedro, Larissa, Cris, Tia Lu. Vamos entrando. Então, gente, antes de chamar a Juliana, que vai participar dessa live com a gente, vou dar alguns recadinhos que eu já dei até nos stories. Quem acompanha a gente já deve ter visto. Esse é o último mês de O Aí Tá Convida, pelo menos nesse formato de toda semana. Foram várias lives maravilhosas, mas vou dar um tempo pra vocês descansarem da minha cara aí um pouquinho e para eu descansar um pouquinho também. Então, nós vamos encerrar esse ciclo de O Aí Tá Convida todas as semanas com chave de ouro. Por quê? Porque esse mês, no dia 22 de setembro, é comemorado o Dia de Defesa da Fauna. E a gente não poderia, de maneira nenhuma, deixar isso passar em branco, né? O Aí Tá que está sempre atuando tanto em prol da nossa fauna, né? Dos nossos animais silvestres. E a gente pensou como a gente faria para comemorar esse dia e, na verdade, para propor uma reflexão e uma conversa maior sobre esse tema, principalmente quando a gente fala de tráfico de animais silvestres, que é o que o Aí Tá atua mais diretamente, né? Então, essa semana, na próxima e na próxima, nós teremos lives somente com essa temática, tráfico de animais silvestres, e a gente convidou pessoas e instituições que atuam fortemente contra o tráfico. São pessoas que têm uma atuação muito importante contra o tráfico. Hoje a gente vai falar com a Juliana da Freeland, que também é autora do relatório do tráfico de animais silvestres do Brasil, que saiu agora, tá quentíssimo, saiu em junho. Nós vamos conversar com a doutora Luciana, que é promotora do Ministério Público, que também tem feito um trabalho super bacana combatendo o tráfico. E com o Renktas, que também é uma instituição que atua fortemente contra o tráfico. Então, galera, essas lives todas vão ficar salvas, elas são muito importantes. Para quem trabalha com fauna, vamos convidar a galera. É importantíssima a participação de vocês. Vamos chamar a Juliana, que ela já tá por aqui, pra gente começar esse bate-papo. Esperando ela entrar. Oi, Ana! Olá! Oi, Tudo bem? Gente, me falem se minha cabeça estiver cortando, porque tem hora que eu vou chegando pra frente, aí depois que eu vejo que minha cabeça tá toda cortada. Tudo bem com você? tudo bom? Obrigada, que delícia, que prazer. Estou aqui super honrada de estar com Oh, vocês. que isso! Nós que estamos super orgulhosos de ter conseguido esse contato maravilhoso, conversar com você em primeira mão, né? Com uma notícia quentíssima que é esse relatório, que acabou de sair. E você estava aí já, acho que você escutou eu falando, esse mês, e eu já conversei com você, né? Esse mês nós vamos focar todo em tráfico, devido ao dia 22 de setembro, que é o Dia de Defesa da Fauna. E é com que a gente atua mais fortemente, né? E a gente precisa de mobilizar mais a galera
em relação ao tráfico de animais silvestres. Então é um grandíssimo prazer ter você que atua tão fortemente, né, que tem se dedicado tanto a isso. É importante que a gente tenha vozes que realmente saibam o que estão, sobre o que estão falando, e não é o achismo, faz um trabalho sério, produz relatórios, para embasar até mesmo a opinião de outras pessoas que muitas vezes não se embasam da maneira mais correta possível. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente hoje. Bom, eu que agradeço, né? Eu te falei, quando eu conheci o trabalho da UETA, eu fiquei assim, encantada. Falei, olha aí, vamos colaborar, gente boa trabalhando. E vem assim, muita gente boa, muito trabalho bom. Então, estou achando aqui fenomenal, estou aqui super fã. Ah, que bom, que legal. Então, vou me apresentar para o pessoal que está entrando, às vezes, aí do seu Instagram. E não conhece o Aitá também. Eu sou a Fê Sá, eu sou bióloga, sou mestre em ecologia de biomas tropicais e atualmente eu estou presidente do Aitá, que é o Instituto de Pesquisa e Conservação que trabalha principalmente em prol dos animais silvestres vítimas de tráfico. A gente já tem 10 anos, vamos fazer 10 anos mês que vem, e desde o começo a gente atua dentro do CETAS de Belo Horizonte. Na verdade, o Aitá surgiu dentro do CETAS de Belo Horizonte, Centro de Triagem de Animais Silvestres. Então, a gente sempre atuou com esses animais silvestres vítimas de tráfico, né? E a ideia do Aitá, quando eram estudantes na época, né, da medicina veterinária, da biologia, tiveram essa ideia, assim, de continuar, de formar essa ONG, foi dar continuidade a esse trabalho que já era desenvolvido no CETAS, porque a gente sabe que os CETAS são super importantes, fazem um trabalho maravilhoso e não tem pernas para dar continuidade, para desenvolver pesquisa fora, até dentro mesmo, porque não tem condição, não tem estrutura, não tem pessoal. Então, a gente surgiu com esse intuito de dar continuidade, de auxiliar, de realizar pesquisa de campo, principalmente, com os animais que vão ser soltos e tal, e sempre voltado para esses vítimas de tráfico, os que estão mais necessitados, os que já estão desaparecendo da natureza, ou os que são problemáticos para os gestores, como, por exemplo, os papagaios verdadeiros, que, né, recebemos muitos todos os anos, e o que faz com esse tanto de papagaio? Tem aquele mito de papagaio não pode ser reabilitado, ele nunca vai parar de chamar a vovozinha e tal. Então, a gente veio para trabalhar em cima disso, para pesquisar e para mostrar com dados científicos que é possível, e a gente tem feito isso. E agora eu queria que você se apresentasse, você pessoa, assim, primeiro, como é que foi sua trajetória toda? Tá bom, me corta, me chama aqui, porque se deixar eu te falei, eu fico 3 horas e meia falando, Não, tá? Então, meu nome tranquilo. é Juliana Ferreira, eu sou bióloga também, tenho mestrado e doutorado em genética, mas sempre focado na área de genética da conservação, que eu acho interessante. Eu comecei a me interessar pela questão de tráfico de animais silvestres lá em 2004, quando eu conheci a disciplina de perícia, né, voltada para crimes envolvendo fauna silvestre. Fiz estágio no laboratório do governo federal dos Estados Unidos, que é um laboratório de perícia só voltado para isso, um laboratório forense só voltado para crimes envolvendo fauna silvestre. E tive lá todos os anos, desde 2005 a 2013, terminou que eu fiz meu doutorado em colaboração com eles. Fui voluntária durante 6 anos da organização SOS Fauna, que trabalha assim bem também no pós-apreensão, diminuindo a taxa de óbito dos animais e tal, apoio às agências que fazem apreensão. E a Freeland Brasil, né, ela é o braço sul-americano da Freeland, que era a Freeland Foundation, agora é só Freeland Internacional. A Freeland Internacional nasceu em Bangkok, ela está agora acho que em 7 países, ela trabalha para o combate ao tráfico de espécies silvestres e de pessoas. E a Freeland Brasil, que é o braço sul-americano, nasceu em 2012 por um grupo de brasileiros, né? E nós trabalhamos em 3 frentes. Nossa missão é a conservação da biodiversidade através do combate ao tráfico de fauna silvestre, de espécies silvestres, né? E a gente trabalha em 3 frentes principais. Um é educação e conscientização para redução de demanda e mudança efetiva de comportamento. O outro é apoio às agências que combatem esse crime, então, desenvolvimento de ferramentas, relatórios, informação, etc. E o último é política pública e institucionalização, buscando tanto trabalhar com legislação e questões legais dentro do Brasil, quanto articulação internacional, acordos, apoio a esse tipo de apoio ao combate regional ao tráfico de fauna silvestre.
Explica melhor essas três frentes, assim, mais detalhado. Como é que vocês atuam na educação, na parte da política, que é super importante. Então, explica assim para a gente entender melhor. Então, o que eu chamo de educação é mais falar com o público em geral, né? Conscientização. E aí a gente Uhum. tem desde muito trabalho, um trabalho muito forte com mídia, né? Entrevistas. Eu já participei através do meu contato com a National Geographic, em partes de livros dele. Então, por exemplo, todo um sistema de ensino de inglês. Eles têm aqueles listenings, né? Eu já fiz com eles um listening sobre tráfico, participei do desenvolvimento de material sobre tráfico para um sistema educacional que tem mais de 30 mil alunos, palestras em escola, orientação em feira de ciência, trabalho com alunos de, por exemplo, banca de aluno de graduação mesmo. Então, todo assim, é bem amplo, né? E até de campanhas, eu trabalho com alunos, já fiz trabalho de feira de ciências com aluno de 11 anos, né? Às vezes a gente vai, faz palestra, fizemos formação nosso coordenador de educação, Leandro Bondar, fez formação de professores da escola do Acaia Pantanal, por exemplo, Que é fundamental, né? fundamental. Fundamental. Eu acho que esse é um ponto-chave que todo mundo deve começar a pensar nos seus projetos, que é capacitação de professores, porque são eles que vão conseguir realmente passar esse conhecimento, não é nossa ação pontual, né? Pode continuar. Te Não, interrompi só. então, assim, a gente vai fazendo. Eu já fiz capítulo de livro, já fiz um montão de coisa, né? Que a gente busca sempre muita entrevista, muito trabalho voltado para criança. Vai sair agora um livro para crianças também, que era para sair agora, mas por causa da pandemia não saiu, que eu ajudei em parte do livro, que é falando sobre tráfico para crianças, etc. Então, essa é a parte mais de trazer para a população em geral. Por que existe algum tipo de controle no comércio e na manutenção de fauna silvestre em cativeiro? Né? Porque a gente é chato? Porque o governo quer aplicar multa? Não. Tem um sentido, tem estudos, tem consequências. O volume do comércio ilegal tem um impacto. Por que esse impacto... como que esse impacto chega nas pessoas? Por que você deve se importar com isso? Né? Então, toda essa gama das pessoas entenderem por que o tráfico é um problema, e onde que elas estão inseridas nisso e onde que elas podem ser agentes, né? E não só passivas diante dessa situação toda. No apoio às agências que combatem o crime, a gente, por exemplo, agora a gente está desenvolvendo um aplicativo que foi com base no que foi recado, no que foi colocado como importante por agentes de diversas instituições, e a gente vai prover esse aplicativo. Você está travando para mim, você está me ouvindo bem? Ou eu tô travando Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo você tranquila. E não está travando então para mim, tá não. bom. Então tá bom. Pessoal, Então, responde aí, por favor, se vocês estão ouvindo certinho. esse desenvolvimento de ferramentas, então esse aplicativo era uma base de dados por internet, a gente fez um teste beta, aí foi requisitado que isso fosse transformado num aplicativo para smartphone. Então, toda essa parte de apoio às agências que combatem o crime. A gente agora está com um projeto junto com o WWF Brasil, que envolve a capacitação, adaptação de programa de treinamento e desenvolvimento de programas de treinamento específicos sobre tráfico de fauna silvestre para agentes de agências governamentais, e aí depois a transferência de todo esse material para essas agências, com o treinamento de instrutores que podem replicar esse curso. E a gente tinha um projeto muito legal também envolvendo pesquisa científica, mas que agora está meio parado. Então, diversas frentes, a produção do relatório eu fiz como consultora independente, mas também não deixa de ser, né, uma produção de informações. Eu recebo muita denúncia, as pessoas confiam muito, né, em algumas organizações, às vezes elas têm medo de ir para a polícia, então essa transmissão de informações, esse contato, né, para quem que eu vou mandar isso? Isso aqui é para a Polícia Civil de São Paulo, é para a Polícia Federal, então esse encaminhamento e conhecendo assim, aqui, vou mandar para esse delegado, que é a pessoa certa, às vezes é um fluxo, né, de denúncia que funciona de uma forma mais eficaz. Então, esse é o apoio que a gente faz às agências de combate ao crime. E se tiver a gente tempo, recebe também muitos pedidos de ajuda. Eu não tenho coragem de denunciar porque é minha tia, ou porque é o vizinho, eu fico com medo. Vocês podem denunciar, vocês podem fazer alguma coisa, vocês podem vir pegar. Então, vocês têm essa frente parecida, né? Ou eles têm medo de ser implicados, ou eles acham que você vai ligar para uma linha verde e vai cair no nada e não vai ser, aquilo não vai ser tratado, mas vai, né?
Mas, assim, eu assim, já passei informações bastante interessantes, né, para pessoas que eu sei que estão analisando, então esse trabalho é bem legal também, bem relevante, que a gente acaba tendo acesso, né, a muitas informações. E, por fim, a política pública e a articulação internacional, a gente tem uma atuação bem legal. A gente fez em 2019 uma reunião com representantes de diversas agências, então magistrados federais, magistrados estaduais, Polícia Federal, Polícia Civil, ICMBio, a gente teve um monte de promotoria, Ministério Público de mais de um estado, Ministério Público Federal, acho que veio também, para discutir a aplicação de leis que não há de crimes ambientais em caso de tráfico de fauna silvestre. E dessa reunião saiu um documento com um entendimento consensual, que inclusive foi assim apoiado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, que publicou isso como um entendimento de em que casos, como proceder, que tipo de lei se pode aplicar junto, o que procurar. Então foi uma coisa bem interessante. Eu agora dei um apoio para a redação de um novo projeto de lei, você está sabendo disso, né? E a gente busca, assim, também ver o que está tramitando, né, nas casas, no Congresso, no Senado, e tentar entender o que cada pele significa, as armadilhas por trás, os benefícios, né? E esse é um trabalho que a gente já fazia agora com o WWF, que a gente tem esse projeto em colaboração, estamos fazendo muito mais forte, que o W tem um time muito legal, né, lá de políticas públicas. E a gente trabalha com articulação internacional também. Então, a gente lançou a pedra fundamental em 2014, né, para uma rede sul-americana de combate ao tráfico de fauna silvestre, que a gente chamou de SUDUEN, em colaboração com o Departamento de Estado dos Estados Unidos e o Ministério Público do Estado de São Paulo. A gente teve 8 países sul-americanos, promotores de 8 países, e agora a divisão, né, o Gabinete para Crimes e Drogas da ONU e o Departamento de Estado dos Estados Unidos estão tocando esse projeto, e estão fazendo reuniões com autoridades de diversos países sul-americanos para tornar isso operacional. Então, temos, assim, articulação em diversas frentes, né? Que são super importantes. Voltando na parte do aplicativo, a Nath perguntou, ela falou que não entendeu muito bem o funcionamento do aplicativo. O que ela não entendeu? O que você não entendeu, Nath? Como é que funciona o aplicativo? Qual que é a ideia desse aplicativo? Esse aplicativo, a versão beta acabou de ficar pronta, ele é fechado para agentes de agências governamentais que combatem o tráfico de fauna silvestre, né? A gente tem um ambiente seguro e ele tem diversas funcionalidades, eu não vou, assim, abrir totalmente demais aqui, mas, na verdade, é um banco, uma base de dados de fácil consulta sobre diversas ocorrências de apreensão, contendo informações como nomes, veículos, e etc, espécies apreendidas, que fica de fácil acesso. Interna, né? Isso, fica de fácil acesso para o agente, e às vezes é uma forma da gente ter, e são informações que na verdade elas são públicas, mas a gente mantém no ambiente seguro por diversos motivos, né? E às vezes é mais fácil a gente buscar informação nessa base de dados do que buscar nas bases de dados oficiais que são todas desconectadas. É muito difícil, a gente não tem uma base de dados consolidada, né? Agora, a gente está trabalhando para outras funcionalidades do sistema. Um dos nossos próximos passos é fazer uma funcionalidade de identificação de espécies também, e provavelmente no futuro uma funcionalidade de denúncia aberta, né, às pessoas, mas a base de dados é fechada. Super importante, né? Porque promove essa conexão, né? Que não tem, assim, na verdade, falta uma conexão entre todos os agentes que estão combatendo o tráfico mais concisa, né? E mesmo de dados abertos, às vezes, assim, a gente... eu já estou em vários grupos, como você deve estar também, às vezes alguém pergunta assim, fulano de tal, alguém conhece, às vezes é mais rápido você ter aquilo ali à mão do que você ir pelos meios muito oficiais que podem ser mais demorados. Então, assim, a gente está buscando ser um band-aid para uma situação que uma hora vai ter que ter um remédio duradouro. Então, uma hora vai ter que ter um sistema consolidado, oficial, formal, né? Mas enquanto a gente não chega nisso, é tão difícil mexer nos sistemas da administração pública, e às vezes a gente com informação que é pública, que é aberta, mas que se a gente organizar de um jeito interessante, ela tem muita informação e muito dado, ela é uma forma, assim, de facilitar o processo, tornar mais rápido, mais simples. E a gente também, assim, tem algumas funcionalidades que tornam interessante o uso para o agente. Mas é isso. Bacana demais.
E durante a pandemia, esses projetos pararam? Vocês conseguiram continuar atuando online? Atrapalhou muita coisa? Como que foi? Então, muita coisa a gente consegue fazer online de computador, né? A gente teve que suspender uma reunião importante que a gente ia ter. Eu acabei fazendo ligações com os participantes, né, um a um, em vez de fazer um webinar, porque estava bem no começo da pandemia, não sabia direito o que ia acontecer, mas perde-se muito, né? O contato face a face, ele não tem preço. E a gente teve que jogar todos os nossos eventos que precisam ser presenciais pelo nosso entendimento para o ano que vem, que é o que todo mundo está fazendo. Então, assim, eu não sei muito bem como é que vai ser, né, a possibilidade de participação. Agora, a Freelândia, o que a gente está fazendo hoje, a gente não tem muito forte um trabalho de campo mesmo, por exemplo, de feira, essas coisas, ela não é muito o que a gente faz, né? Mas essa coisa de treinamento, de reunião, de montagem de workshop, a gente acabou tendo que parar, mas a gente continua fazendo outras coisas dentro do possível, né? Assim, os projetos não pararam, o trabalho não parou, Sim. a análise de dados não parou, e é muito interessante, porque se perde muito, né, não tendo as reuniões presenciais, que é onde se constroem as relações, que é isso que falta muito. Às vezes a gente pega gente de agência governamental diferente e põe na mesma sala, e os caras tomando um café, fazem uma coordenação. Então, às vezes, o nosso papel, até de botar as pessoas certas juntas, é que é muito importante. No entanto, eu consegui reuniões com uma quantidade de pessoas, de cargos tais, assim, de tomada de decisão, que eu acho que eu teria dificuldade de conseguir todos na mesma sala, numa reunião presencial, se eu fosse a Brasília. Tem essas vantagens, né? E isso é uma coisa muito interessante, assim, a gente está passando por um período difícil, né, no que diz respeito ao meio ambiente, a gente está passando por um período de uma certa instabilidade, né, política, e, no entanto, eu fiz uma conversa com o Laurence Schwab outro dia, e ele me falou, mas o que te dá esperança, né? E é isso, o que me dá esperança é que tem tanta gente excelente, tanta gente boa. Olha, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, IBAMA, ICMBio, tem muita gente muito boa, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, tem tanta gente muito boa trabalhando e fazendo de tudo, e se esforçando, e fazendo reuniões, que eu, assim, eu consigo manter um mínimo de esperança ainda, assim, sabe? Nós, ano passado, realizamos um workshop também, que foi workshop de reabilitação, monitoramento e conservação da fauna silvestre. E a ideia ele foi super inovador, o modelo que a gente fez, porque a gente pegou várias instituições que trabalhavam com o mesmo tema, né? Órgãos e tal, colocamos na mesma sala, assim, tinha mesa a gente chamou espaço de discussão, né? Com 12 instituições falando do mesmo assunto. E aí a gente conseguiu fazer um espaço de discussão, que era o espaço de tráfico, muito bacana, que a gente conseguiu chamar polícia, Ministério do Meio Ambiente, todas as polícias possíveis, Ministério do Meio Ambiente, as instituições que trabalham com isso. Então a gente conseguiu, Ministério Público, a gente conseguiu chamar muita gente para discutir essas coisas. Talvez esse ano saia, aguardem spoilers aí. Talvez esse ano ainda tenha, a gente está com esperança ainda. Aí a gente entra em contato para vocês participarem com a gente, com certeza. Muito legal. E é isso, assim, isso que é importante mencionar. O tráfico de fauna silvestre, ele é uma questão muito multifacetada, né? E ela precisa de uma abordagem multifacetada. E ela precisa de uma abordagem que vai da educação à saúde, a questões sociais, a questões ambientais, questões policiais, crime. Então, assim, é muito importante essa troca, essa conexão, esse aprendizado mútuo, né? E esse desenvolvimento dessa relação pessoal que acaba sendo de confiança. E aí, depois disso, você consegue, né? Pedir uma informação via WhatsApp. Pô, já conheço a pessoa, né? Eu sei que eu posso confiar. Nossa! Facilita a vida, assim. Depois desse workshop, a nossa vida virou outra. Porque você tem os contatos mais próximos, você consegue chegar para as pessoas e pedir ajuda. E através até dessa experiência do workshop, eu virei cara de pau. A gente virou cara de pau. De falar assim, a galera tá querendo trabalhar, gente. Tem gente querendo ajudar. Então vamos pedir ajuda. Não precisa ter vergonha, né? Nossa, ela fez o relatório do tráfico. A gente não vai conseguir falar com ela. Vamos lá e manda um e-mail. Vai que cola, né? E às vezes cola, né? Então, assim, a gente aprendeu isso. A gente tem que trabalhar mais unido. E tem que trabalhar trocando as nossas experiências, né?
Igual Tem você muita falou, gente assim, boa, colocar tem muita muita gente na ONG sala. boa. Tem muita ONG boa, tem muito pesquisador muito bom e tem muita gente de serviço público muito bom. E aí, né, organizando é a única saída. Pois é. Ju, vamos falar do tráfico propriamente dito? Pode chamar de Ju? Eu tenho essa Pode. mania de chamar os outros de apelido. Adoro. Se falar com esse sotaque mineiro, então já me ganhou, pronto. Oh, então tá bom, ai. Então vamos lá, vamos falar do tráfico propriamente dito. Então eu falei no começo, você também falou, né? Mas vamos repetir para quem está chegando aí. Você foi uma das autoras de um relatório super importante sobre o cenário do tráfico no Brasil atual, né? Ele está saindo do forno. Ele lançou em junho, né, desse ano, né? Julho? Julho. 27 de julho. Então, julho desse ano, mais novinho ainda. Como é que foi a elaboração desse relatório para começo de conversa? Foram as dificuldades? Eu vou ficar 3 horas e meia hoje mesmo. Bom, esse relatório eu tive muita sorte em participar, né? Foi uma coisa. Ele começou, é uma verba da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, o ZAID, ou USAID, que foi para a organização Traffic, que é um esforço conjunto do WWF e da IUCN, né? De monitoramento do comércio e etc. E a Traffic tem muito forte isso de relatório, de pesquisa, de levantar informações, né? E foi comissionado um levantamento geral para uma consultora chamada Sandra Charity, que é brasileira, ela é fenomenal, ela é uma veterinária, já trabalhou no WWF muitos anos, já trabalhou no Zoológico de Sorocaba, e agora ela mora no Reino Unido. E ela fez um levantamento geral, assim, de um cenário bem geral sobre o tráfico de fauna silvestre no Brasil, né, e o que precisa, e quais são os caminhos, recomendações, e foi aí que a gente se conheceu, porque ela me entrevistou para essa parte do relatório, que foi a fase 1. E aí na fase 2 veio um recorte para ela pedindo que ela se aprofundasse na situação na Amazônia e na situação específica de comércio doméstico de aves na região Nordeste e Sudeste. Então foi uma coisa bem específica. E aí ela me convidou para fazer com ela como coautora, que eu agradeço muito, foi uma experiência fantástica. Mas essa fase 2, ela acabou tendo poucos meses, porque a gente conduziu muitas entrevistas, né? E aí eu acabei buscando dados, informações sobre apreensão de diferentes agências governamentais. Então eu busquei por contatos pessoais, busquei via ICIC, busquei via dados abertos. E tem até a Rai que está assistindo, que falou que mandou e-mail e colou, é verdade. Ela mandou e-mail, colou, tá comigo há um tempão. Eu sinto lonjuras. Ela e a Janaína Monteiro, que também é da Freelândia Brasil, trabalharam no levantamento de notícias, dados abertos. Então, os sites específicos de certas instituições, né? E a Rai trabalhou com notícias, assim, blogs, jornais, etc. E a gente buscou tentar assim, ver o que tinha de informação. A gente nem sabia. Mas esse processo, até a gente entender as fontes que a gente tinha, começar a ter os ICIC respondidos, ele foi de mais ou menos 2 meses, ele foi muito curto, né? Então, assim, até a gente entender os dados que a gente tinha e conseguir recortar e analisar, a gente teve 2 meses para fazer isso e 1 mês para escrever. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito mais intimidade com esses dados que a gente tinha quando a gente escreveu, né? Mas, basicamente, é importante mencionar isso, apesar do título ter saído como Tráfico de Fauna Silvestre no Brasil, ele tem um recorte, né? A gente fez um levantamento importante, né, dos sistemas, da questão das leis, legislativa. Fizemos entrevistas com pessoas-chave que deram assim, uma visão maravilhosa, né, sobre as lacunas e as capacidades no combate ao tráfico de fauna silvestre do Brasil. E aí a gente olhou esse recorte da Amazônia e do comércio de aves Nordeste e Sudeste. E uma coisa que eu tenho que deixar bem claro é que, de novo, foi muito rápido, né, se eu tivesse mais tempo para fazer, mas é que, por exemplo, as apreensões na Amazônia de carne de caça ilegal, elas em geral eram multiespécies e não tinha discriminação de espécie, peso, era junto com pescado. E a gente acabou não conseguindo usar muito esses dados, então a gente não analisou a fundo a carne de caça e ela saiu como menos importante, mas não, ela é muito relevante. Inclusive, de forma transnacional, comercial, não estou falando de subsistência, tá? Estou falando de comércio de toneladas, né? Isso acabou ficando meio com uma importância menor do que tinha. Agora, dito isso, foi muito interessante a gente olhar, assim, quais são os dados que a gente tem, né? O que a gente pode olhar? Então, os pedidos via ICIC,
Eu recebi respostas desde não temos possibilidade de fazer esse tipo de filtragem, não conseguimos te dar nenhum número, até números totais de apreensão por ano. Tipo, neste ano, esta agência apreendeu X mil animais. Só. Até uma outra agência que separou por aves, répteis, mamíferos, né? Até bases de dados que eram muito detalhadas e bem feitas, como da Polícia Militar Ambiental de São Paulo. E a gente usou, a gente recebeu uma planilha via SIC do ICMBio, que tinha bastante informação, e a gente usou os dados abertos do IBAMA, que apesar de ter muitos problemas, ainda assim é a melhor fonte de dados, uma das melhores fontes de dados, né, e está aberto, está acessível. Agora, é muito difícil você lidar com essas planilhas, porque eu descobri que elas têm diversas pequenas características que não adianta você fazer uma programação e falar assim, me conta o número de aves ou o número de Sporófila maximiliani que tem aqui, porque tem questões nessas planilhas e eu levei muito tempo para entender, né, desde erros até inconsistências, até características delas mesmas, que eu posso comentar mais aqui se for de interesse. E eu fiz uma análise quase manual, né? Então isso... Imagina. Foi Porque bastante... tem que estar tudo padronizado para você conseguir rodar num programa, né? E cada um vai chegar com um formato, a mesma coisa que você tentar rodar dados estatísticos sem ele estar no formato do programa que você vai usar. Nossa, imagina o trabalho que não deu. Então a gente fez uma análise mais qualitativa mesmo, e eu tive que separar as bases de dados, porque eu não tinha como comparar elas, né? E as do IBAMA, o que a gente fez é que a gente viu, e quem trabalha com tráfico sabe isso, você, né, no CETAS está cansada de saber disso, uma maior parte das apreensões são de poucos indivíduos mantidos em cativeiro doméstico irregular. E a gente não queria ver isso. Eu não queria ver o número total de animais apreendidos. A gente queria ver, assim, onde está o tráfico? Qual que é a característica do tráfico? O que eu consigo ver do tráfico, né? Então, a gente foi fazendo recortes atrás de recortes para buscar as apreensões mais relevantes. Então, a gente começou com apreensões de no mínimo 10 indivíduos, que podiam ser muito específicas. Depois, eu selecionei, sei lá, 162 espécies. Depois, a gente foi para 50, no mínimo 50 indivíduos daquela espécie por ano. Depois, no mínimo 100 indivíduos nos 2 anos analisados. E a gente foi fazendo esses recortes para chegar nos números que a gente chegou. Então, se você contar o número total de Amazônia estiva apreendido na planilha do IBAMA, não vai ser o mesmo do que saiu na minha planilha. Por quê? Eu selecionei as apreensões que a gente considerou maiores, né, que tem uma característica mais clara de comércio mesmo. Né? E, nossa, foi interessantíssimo fazer. Um grande desafio foi, por exemplo, fazer um corte nos peixes, porque tem muito pescado ilegal, mas a gente queria ver o que era mais relevante em termos de tráfico, né, na região amazônica, e aí eu tive que cortar algumas espécies que tinham ocorrência ampla, né, no território brasileiro, a gente selecionou algumas espécies. Mas uma coisa muito importante, assim, o que tem que ficar desse relatório, é que, isso pode ser óbvio para algumas pessoas, mas para a gente foi muito marcante. Eu não estou olhando o que é mais traficado, eu estou olhando o que é mais detectado. Isso não necessariamente é a mesma coisa. Né? Por que eu detecto tanto peixe ornamental em aeroporto? Porque você precisa de água e é mais fácil detectar. Né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Né? E eu ia falar outra coisa, mas esqueci, vamos continuar. Lembrei. E a importância da qualidade da informação, da importância da gente consolidar essa informação, porque a gente só vai conseguir, a gente tem recursos limitados, tanto financeiros, quanto de pessoa, quanto de equipamento. A gente precisa priorizar. Como é que a gente vai priorizar se a gente não sabe exatamente o que a gente está combatendo? Enquanto a gente não tiver, né, uma aquisição melhor de informação no momento da apreensão, e uma consolidação e uma análise inteligente dessas bases de dados, a gente não vai conseguir priorizar de forma eficaz os recursos que a gente tem. É isso. Claro, verdade. E depois dessas análises, assim, qual que é o cenário em relação ao tráfico que o Brasil se encontra, assim, que vocês conseguiram perceber? Caótico. Caótico em termos de número e tal. A gente vê que é caótico, né? A gente trabalha no CETAS, assim, só o CETAS de Belo Horizonte recebe em média 10 mil animais por ano. O CETAS de Minas, uns 12 mil animais por ano. A maior parte de tráfico, né? E esses números, eles variam pouco, né? A gente viu no meio da pandemia centenas, milhares de animais sendo apreendidos. Fala um pouquinho desses números, como é que está o cenário do Brasil, o que a gente tem visto agora.
Bom, então, primeiro é que não existe um número consolidado, uma estatística consolidada, né? Então, é impossível de falar quantos animais são traficados por ano, isso não é real. Assim, é claro que se pode fazer extrapolações estimativas, isso é muito útil para a gente ter ideia de volume, mais ou menos, nível de grandeza, né? Mas eu não sei te dar um número, né? Mas a gente tem, assim, vários pequenos pedaços desse quebra-cabeça que a gente consegue olhar. Uma coisa muito interessante é que nós conversamos com especialistas com muita experiência e com agentes que trabalham, né, PRF, Receita, IBAMA, e para todos a percepção é de que o tráfico de fauna silvestre ele é muito maior do que as apreensões mostram. Mesmo quando a gente busca juntar números, mesmo quando a gente chega em números altos, a percepção é que isso ainda não reflete o que é traficado. Por exemplo, assim, apesar de a gente ter muita apreensão em fronteiras, em aeroportos, em terminais de carga internacionais, ainda assim é pouco em relação ao que se... a percepção de quem trabalha na área. Isso é muito difícil, porque a gente entra no vórtice dos dados, né? Eu não tenho dado para demonstrar que é um problema, eu não aloco recursos para combater esse problema, eu não tenho dado, não detecto. Então é um problema muito sério, né? Então, para começar, essa questão da aquisição dos dados e, óbvio, de detecção e interdição. Mas a gente tem, assim, o tráfico de fauna silvestre, ele tem muitas características, ele tem como alvo muitas espécies e ele serve a muitos mercados consumidores diferentes. Então, aqui no Brasil, todo mundo pensa em passarinho e papagaio. Por quê? Porque é o que está mais à vista, os animais estão vivos, a gente vê essas apreensões dos bichos, todo mundo já pensa nisso. Mas, na verdade, a gente tem diferentes mercados consumidores que são forças motrizes do tráfico, né? Então, a gente tem o mercado consumidor tanto nacional quanto internacional. O Brasil é um ator relevante, tanto como fonte, quanto trânsito, quanto mercado consumidor. Né? Então, a gente tem o mercado consumidor global mesmo, para itens religiosos ou de decoração, que isso passa, sabe, de madeira, ossos de animais, né? E tanto nacional quanto internacional, objetos de decoração, objetos religiosos. A gente tem os souvenirs e ornamentos, então, cocar, pente de casco de tartaruga, etc. A gente tem peixes ornamentais, que agora a situação está um pouco diferente, porque saiu uma nova instrução normativa em abril que mudou um pouco, né, o que pode e o que não pode, mas ainda assim, o mercado de peixes ornamentais movimenta muito o mercado de tráfico, o mercado ilegal. Carne de caça, iguarias culinárias, medicinas tradicionais, colecionadores e zoológicos e, por fim, esse mercado que é uma grande força motriz do tráfico de fauna silvestre no Brasil, que é o mercado para pets silvestres, animais de estimação de espécies silvestres. Para tudo, pausa. Lembrar para todo mundo que a gente está falando de espécies silvestres. Espécies silvestres são diferentes das domésticas. As espécies domésticas foram selecionadas artificialmente pela humanidade ao longo de muitas gerações, por características específicas e desejáveis, e hoje vivem em estreita dependência ao homem, e são diferentes, tanto no que elas se parecem, quanto nos seus genes, das parentais silvestres. As espécies silvestres, elas não sofreram essa seleção, então, o animal de uma espécie silvestre, ele pode ser mantido em ambiente doméstico, amansado, mas ele ainda assim é de uma espécie silvestre. A espécie silvestre... Eu vou copiar toda essa frase que você falou, tudo isso, e nós vamos fazer uma postagem amanhã, com tudo isso, porque a gente tenta falar, mas os animais podem ser domesticados, a gente fala, não, não pode, isso é um processo evolutivo, não é isso que vocês acham. E as pessoas, elas têm, cada um tem sua opinião, óbvio, a gente respeita, mas eu sempre falo, gente, se embase na ciência, né? Use os termos corretos para você conseguir falar sua opinião da maneira correta. Mas desculpa, continuando. Então, tem esse último... E uma parte disso eu roubei do Roberto Cabral também, viu? Que eu lembrei de falar assim, isso, do indivíduo, eu vi numa palestra dele, é isso. O indivíduo de uma espécie silvestre, ele pode ser amansado, mantido em ambiente doméstico, mas ainda assim é espécie silvestre. E vice-versa, o indivíduo de espécie doméstica, ele pode ser feral ou aselvajado, mas ainda é uma espécie doméstica. E o que ocorre? Os indivíduos, as espécies silvestres, elas ainda têm funções ecológicas na natureza. E muitas delas apresentam características desejáveis que às vezes vão sendo perdidas quando criadas por muitas gerações em cativeiro. Então, por exemplo, a capacidade de cantar
por muito tempo, com uma grande força, que é a chamada fibra, né, às vezes dialetos ou cores, etc. e tal. E o que acontece é que se você tem, eu nem lembro mais por onde eu comecei, mas se você tem um mercado que você tem tanto indivíduos legais quanto ilegais, né, de espécies silvestres, se você tem uma possibilidade de vazamento dos animais ilegais para esse mercado legal, você tem impactos na natureza que são muito relevantes. Não sei se eu estou me adiantando, se eu posso... Não, pode ir tranquila. Tá, então, que acontece se eu tenho um mercado que acaba retirando ilegalmente indivíduos da natureza em grande escala, em grande volume? Isso é muito importante. Eu não estou falando de um passarinho. Eu estou falando de milhões e milhões de indivíduos de diversas espécies. Eu estava dando uma olhada hoje, dando uma lida no relatório de novo, né? Passando um olho para nossa live, e tinha essa informação super relevante que eu já ia colocar. Que bom que você colocou essa questão, que é né, o mercado legal ser muitas vezes nutrido pelo ilegal, e há muitos milhares, né? Qual que você lembra o número certinho? Lembro. Então, muitos desses animais que estão legalizados, né, não são animais legais, realmente legais. Explica para o pessoal do que eu estou falando. A criação comercial de diversas espécies de animais, de espécies silvestres, isso é uma coisa, e é mais difícil quantificar a ilegalidade aí, porque o sistema de marcação, ele é responsabilidade do empreendimento. Então, é um pouco mais complicado. E a gente não tem muitos números nesse sentido. A gente tem exemplos de operações do IBAMA, da Polícia Federal, demonstrando o esquentamento, né, em criadouros comerciais, de diversas espécies. Estou falando de arara, jacaré. Né? Então, tag sem cor, cor sem tag, etc. E mesmo escuta telefônica, interceptação da Justiça, de uma operação da Polícia Federal, que pegou os traficantes internacionais falando que conseguem documentos para animais ilegais, tirados da natureza ilegalmente, para serem exportados como animais legalizados. Mas a gente tem um pouco de dificuldade de ter número nessa questão do criador comercial. Mas a gente tem também a criação amadorista de passeriformes, ou seja, passarinho. Né? Não entra papagaio, não entra pomba, a gente está falando de passeriforme. Em geral, né? Galo da Campina, trinca-ferro, coleirinho, etc. Nessa criação amadorista, obviamente, a amadorista ela não é comercial. E os criadores eles precisam colocar nos passarinhos anilhas que são marcações individuais. E essas anilhas elas são fechadas e seguras. Então, quando o passarinho nasce no cativeiro, eles têm que colocar nos primeiros 10 dias de vida esse anelzinho que vai aqui na perninha do passarinho, que é fechadinho, e logo no início da vida, o dedinho do passarinho de trás ele se dobra para trás. Então, você consegue colocar, aí o animal cresce e fica com aquela marcação. O que acontece? Existe muita comercialização ilegal dentro, né, do CISPAS. Existem muita documentação ilegal, existe muito esquentamento de bicho tirado da natureza, que recebe depois, de uma forma fraudulenta, uma documentação como se ele tivesse nascido em cativeiro. Então, a gente tem números da chamada Operação Delivery, que eu posso passar, e a gente tem uma percepção de um agente do IBAMA que trabalhou na administração do CISPAS durante muito tempo. Esse agente do IBAMA com quem eu conversei, trabalhou na administração do CISPAS. Para ele, a estimativa dele é que em 2010, dos 4 milhões de passarinhos registrados no CISPAS, cerca de 3 milhões provavelmente eram provenientes de coleta ilegal e esquentados dentro do sistema. Meu Deus! Isso é uma percepção dele. Agora, a Operação Delivery, ela fez o seguinte: quando o criador, o legalizado, ele tem passarinhos nascendo no criadouro dele, ele falava para o IBAMA, né, na época, agora mudou, tem a questão estadual, mas assim, ele coloca no sistema, que é federal, a quantidade de aves, de quais espécies, e pede as anilhas do tamanho certo para cada espécie. E essas anilhas eram enviadas para ele, porque eles são obrigados a usar a anilha padrão. Por isso que é mais fácil ter um controle. E o que se fazia era... Eles declaravam nascimentos que não ocorreram e usavam essas anilhas para esquentar animais coletados ilegalmente da natureza. A Operação Delivery fez exatamente isso, do IBAMA. Ela começou em Goiás, se eu não me engano, depois foi conduzida em diversos estados. E agentes do IBAMA iam conferir os nascimentos
para apenas então entregar as anilhas. Ou seja, o criador honesto, Eles ele mesmos não iam lá levar a anilhinha pro pessoal. vê se nasceu. Se você é um criador honesto e de fato seus passarinhos nasceram, os agentes vão lá, eles veem que nasceram, eles te dão as anilhas, sem maiores problemas para os criadores que estão legalizados fazendo tudo certinho. O que aconteceu? Durante e após a delivery, a requisição de anilhas caiu tanto que para algumas espécies, para alguns diâmetros de anilha, chegou a 98%. 98% daquelas anilhas, o IBAMA estima que iam esquentar animais coletados legalmente da natureza. E um servidor do IBAMA, ele estima que por ano de operação delivery, 140 mil anilhas que iriam esquentar animais que foram retirados legalmente da natureza, são tiradas de circulação. E, curiosamente, houve um lobby muito grande para simplesmente acabar com a operação delivery, que é uma coisa que o criador que é honesto, ele não tem que temer, né? Então, foi uma coisa muito interessante. E a gente nem pode combater o fim da delivery, porque a delivery ela não acabou oficialmente, ela só foi pausada. Então, não há um ofício acabando com a delivery, mas há uma indicação para o produtor de anilha voltar a enviar, né, as anilhas para os criadores, e há muita comemoração por parte de passarinheiros, já que eu uso passarinheiro como termo do cara que faz coisa ilegal, tá? Não como o cara que aprecia. Só que o que acontece? Se isso está acontecendo numa escala gigante. A gente tem 300 mil criadores amadoristas no Brasil de passeriformes. Em 2010, foi 2010, eu tirei da tese do Rodrigo Marinck isso. E cerca de 4 milhões de animais, de passarinhos. Se a gente tem uma proporção tão grande de animais que são esquentados, esses animais estão saindo dos ambientes naturais. E esses animais tinham uma função ecológica, tinham um papel em toda a cadeia ecológica do ambiente natural. E essa retirada ela tem impactos que são significativos. Então, o meu interesse ele começa aqui, né, no impacto para a conservação da diversidade, da diversidade biológica, e como isso pode afetar os ecossistemas em uma escala maior que às vezes a gente nem imagina. Eu não estou tirando passarinho, eu estou tirando um dispersor de semente, eu estou tirando um polinizador, eu estou tirando um predador de semente, eu estou tirando uma ave que não vai mais reproduzir e passar aquela combinação genética desejável, eu estou tirando uma ave que vai deixar de formar as próximas gerações, que vai deixar de prestar essas funções ecológicas, né, que podem estar relacionadas a serviços ecossistêmicos, assim como eu posso ter questões evolutivas da população e da espécie. Se eu tenho uma população que ela é diferenciada, ela pode inclusive ter problemas de declínio populacional, depressão por endocruzamento, extinção local, né? Então, assim, os impactos, quando você começa a olhar por uma perspectiva científica, eles são em cascata, e eles são sérios, até para a evolução da própria espécie. Como vocês... Pode falar, desculpa. Não, eu vi uma questão aqui, eu não sei se a gente tem uma pergunta sobre como vocês lidam com problemas taxonômicos no banco de dados oficiais. Bom, por isso que deu tanto problema, assim, foi tão difícil fazer essa análise, porque existem inconsistências e eu olhei uma a uma. Então, algumas não tenho o que fazer, porque eu não consegui identificar a que espécie aquilo de fato referia, porque às vezes a gente tem assim, o grupo, a espécie e a descrição do auto de infração. E às vezes o grupo está anfíbio e a espécie é de um réptil, mas na descrição você consegue entender qual que é o animal. Às vezes aconteceu comigo de aparecer uma espécie que simplesmente não podia ser. Quando você coloca a Aruanã, né, que é o... Ai, meu Deus, me fugiu o nome agora. O Osteoglossum piscirostris, eu acho. Fugiu o nome do peixe. É Aruanã, o prateado, que tem bastante aqui na região amazônica. Tem uma outra espécie que é conhecida como Aruanã dourada, que é da Ásia e tá super rara. E aí eu vi, às vezes, no grupo, como apreensão dessa espécie asiática, que nem tem ocorrência aqui, e que é super rara e num volume super grande. E aí eu consegui inferir que não, na verdade foi a pressa, o cara colocou a Aruanã no sistema, e aí o sistema entendeu como asiática, mas dava para ver que não era, que provavelmente era a Aruanã prateada, né, aqui da região amazônica. E tem algumas, eu tive uma planilha que só tinha nome popular, não tinha nenhum nome de espécie,
E às vezes eu conseguia inferir, porque tem alguns nomes populares conhecidos e que se mantêm, mas às vezes São bem não dá. conhecidos, mas tem outros que são, cada região tem um nome, né? É. Então, o que eu fiz foi isso, foi tentar, assim, por isso que foi uma análise muito cuidadosa. Eu não fiz um script que simplesmente fez uma conta para mim. Eu trabalhei, aliás, eu queria até, eu esqueci de agradecer, né, o meu colega carioca, que é o Marcelo, esqueci o seu, Goslin, que foi meu colega de escola. Eu tenho muita dificuldade com essas coisas de tecnologia que os jovens hoje entendem. O que acontece? Eu tive que juntar duas planilhas do IBOMA para ter todas as informações que eu queria, né, e fazer essa conexão através do número do auto de infração. Eu não tinha a menor ideia de como fazer isso e ele fez para mim. Eu deveria ter feito um agradecimento para ele no relatório e não fiz. Então, eu terminei com uma planilha limpa com todas as informações que eu queria, né, que foi uma planilha baseada na planilha da apreensão de espécimes, mas com todos os dados dos autos de infração. Só que aí foi isso, eu fiz uma análise super cuidadosa, praticamente uma a uma. E isso é impossível de você ficar fazendo. O César está comentando aqui, como dizemos, não trabalhamos com nomes comuns. Justamente por isso, né? Porque cada local tem um nome e isso atrapalha muito na confecção de relatórios, né? Realmente na identificação correta do animal. O Marco tinha feito uma pergunta aqui para cima. Mas foi interessante, porque eu não vou nem falar qual agência que é para não ficar chato, mas foi uma agência ambiental muito importante que me mandou uma planilha que eu agradeço e que eu pude usar muito, mas assim, só tinha essa dificuldade. O Marco está perguntando se você chegou a achar ou ouvir alguns dados sobre as questões das falsificações das anilhas. Eu me baseei muito na tese de um perito da Polícia Federal, que acho que vocês de Minas trabalham bastante com ele, que é o Rodrigo Mairink, que até a dissertação de mestrado dele é sobre fraude em anilha, né, do CISPAS. Entrevistamos um servidor que trabalhou no sistema e olhamos dados de algumas operações também. Mas eu não sei se ele tem uma pergunta específica sobre a falsificação e fraude, porque você tem desde uma anilha completamente falsa, confeccionada, né, do zero, até a fraude numa anilha que ela é real. Você pode alterar o número ou você tenta quebrar, eles tentam aumentar o diâmetro, então tem diversas formas de falsificação. Até uma anilha que ela é legalizada, ela é oficial, ela tá toda certinha, mas com base numa inserção falsa no sistema. Que lembrando, a inserção falsa de informação falsa no sistema federal é crime federal, Código Penal. Então vamos de polêmica, já que você já falou todos esses problemas, né, que podem ocorrer com os animais legais, né, com os criadores legais e tal. Muitas pessoas que defendem as questões do silvestre ser pet ou não ser pet, um argumento que sempre usa é que se legalizasse tudo, se melhorasse essa questão, que o tráfico ia diminuir, né? Essa é uma argumentação que as pessoas usam. O que você pôde perceber sobre isso? Você acredita nessa colocação? Bom, eu acho que tem muita coisa para falar aqui. E mais 3 horas e meia. A gente já está com 9 horas de live garantidas. Pode falar, porque esse assunto é importante e é bom que a gente fale com quem estudou realmente. A premissa, ela é utilizada por muitas pessoas sérias na conservação, muitos pesquisadores bons, que é o seguinte: em se suprindo uma demanda que existe, vai continuar existindo, por animais de espécies silvestres, produzidos, vamos dizer, mas assim, produzidos em criação em cativeiro, legalizada e controlada, você supre a demanda do mercado e você tira a pressão das populações naturais. Então, você diminui essa coleta e você supre esse mercado. Eu, olhando os dados, assim, sem colocar o meu coração pessoal nisso, sobre o que eu acho de manter animal em cativeiro, animal silvestre em cativeiro, olhando puramente os dados, como a criação legalizada é feita hoje, essa premissa é falsa. Eu sei que tem muitos criadores que são sérios. Eu conheci alguns. Eu fui a convite de um visitar o criadouro, que inclusive, infelizmente, ele faleceu, mas era um cara muito legal em Jundiaí. Eu tenho um ex-professor que criava, e eu não tenho dúvida da seriedade e honestidade de muitos deles. Mas o que a gente vê hoje é que, como classe, a maior proporção é que hoje a criação legalizada, ela não supra essa demanda, ela não serve ao mercado consumidor
que é a demanda de fato, eu posso falar um pouco sobre isso por questão de preço, ela funciona em ampla proporção como esquentamento, né, como força motriz do tráfico, como uma porta de entrada para animais traficados, ela dificulta a fiscalização e a diferenciação entre o que é legal do que é ilegal, e hoje não está funcionando. Tem um artigo científico de 2017 ou 2016, da Tencent, e ela fala assim, ela fez um estudo em que casos, o que ela chama de wildlife farming, né, a produção de animais de espécies silvestres, pode ser benéfica. E ela coloca diversos critérios que precisam ser atendidos. E eu acho que são 4 ou 5, a gente atende um. Né? Então, assim, hoje você tem que ver o valor entre o que é oferecido legalizado e onde está esse mercado consumidor. Não, E né? é discrepante, né? O valor de um legalizado é discrepante por um que você compra do tráfico. E nem todas as pessoas têm essa condição ou essa consciência ecológica de que elas precisam comprar o legalizado. Isso, assim, e as pessoas querem, existe essa demanda, né? Vamos fazer o seguinte, tá? Vai encerrar essa live, a gente encerra já de uma vez para não começar um... Não, mas a gente continua. A gente continua. É só para não ter que encerrar no meio de um assunto, a gente volta nesse mesmo assunto, aí a gente encerra e volta logo em seguida. Beleza? Eu só não posso ficar muito tempo porque eu sou mãe também. Tá, beleza. Mais 10 minutinhos, só pra gente encerrar esse assuntinho. Tá bom. Tá bom? Então tá, peraí. Oi, Marco. Foi muito rápido. Oi, Thalia. Oi, Nath. Vamos esperar a Ju voltar pra gente continuar sobre esse assunto. Cadê a galera, gente? Oi, Liana, você perguntou se a live ia ficar salva. Vai ficar salva sim, tá? Minha parede linda, Thalia. Isso aqui é puro talento. Olha, gente, eu pintei. Voltei. Thalia tava comentando da minha parede nova, que eu que pintei, inclusive. E agora Super eu mais ótimo para lives. Então vamos lá, calma. A gente estava falando do. Então você estava mostrando que existem várias questões que precisam ser trabalhadas ainda, e tem esse artigo que levantam alguns pontos em que se criar os animais é interessante, né? Isso, em que circunstâncias essa criação seria benéfica? E a gente, no nosso caso, essa criação que a gente está falando, que a gente vê hoje no Brasil, a gente não atende a maior parte. Então, o preço não é compatível. O único critério que atendia é que, entre aspas, produto substitui o tirado da natureza. Na maior parte dos casos, né? Eu não estou falando nas exceções, a questão de canto e tal. Mas tinha outros critérios, como pouca possibilidade de fraude, esquentamento, boa rastreabilidade de origem, tinha assim, uns 5 ou 6 critérios. E hoje, o que a gente tem é uma rastreabilidade de origem que é falha, né? Então, assim, essa facilidade que eles têm de fraudar a anilha, de inserir informação falsa no sistema, de fazer lobby por pausar operações que simplesmente apenas combatem o tráfico e não os criadores que são honestos, que de fato estão criando, né? Então, eu vejo hoje, do jeito que é feita a criação, tanto amadorista quanto comercial, de diversas formas, como sendo uma força motriz do tráfico. Isso que eu não cheguei a falar das questões de bem-estar animal
e dos problemas das espécies invasoras nocivas, que são uma grande força motriz da perda de biodiversidade global, das questões da contaminação por zoonoses. Né? Então, a gente tem assim, ainda outros impactos, além daqueles que eu mencionei. Agora, tem estudos que falam sobre diminuição de polinizadores no ambiente, você acaba tendo mudanças nos ecossistemas em nível de paisagem. Você tem, assim, a relação de polinizadores frugívoros, dispersores de sementes, que eu queria falar, né, com as plantas que deles dependem, ela é muito próxima. Então, o que eu acho é que é um risco que a gente corre e a gente está perdendo. Para quê? Né? A gente está falando da cura do câncer? Não, a gente está falando de porque eu tenho vontade. Eu, indivíduo, sinto que tenho vontade e preciso servir a minha vontade de possuir um animal de espécie silvestre. Né? É exatamente isso. Assim, né? Eu não tenho o que falar. É isso, exatamente isso. E, assim, existem várias coisas que precisam ser melhoradas. A gente também trabalha em parceria com vários criatórios, principalmente no projeto Bicudos, né? A gente sabe da seriedade de várias pessoas, da importância de criatórios em aspectos ecológicos até e conservacionistas, mas a gente precisa trabalhar isso melhor. Eu acho que a questão é trabalhar melhor as possibilidades e o porquê de se manter esses animais em cativeiro, de ter esses animais em cativeiro. A gente falou bastante sobre zoológico, por exemplo, no Haitá esses dias, e antigamente o zoológico era visto como uma forma completamente, no meu ponto de vista, inaceitável, e hoje em dia os zoológicos têm um papel super importante. Amadurecemos em termos de humanidade, né, de conhecimento, e conseguimos hoje fazer com que aquilo tenha uma função muito bacana e importante. Então, eu acho que deveria partir desse pressuposto, né? Que precisamos entender realmente para que a gente vai ter esses animais ali. E isso no meu ponto de vista. Essa questão do eu, nessa parte, tá, gente? Essa questão do eu quero é uma coisa que a gente tem que rever muito bem, né? Sim. Por que você quer? Mas é um negócio também, é um negócio, sabe? A compra e venda, mesmo ilegal, que no espaço não pode, é um negócio muito grande, né? Então, os torneios de canto, você vê o tanto de apreensões que tem, continua tendo. Então, assim, as pessoas compram, exploram pessoas em situação de vulnerabilidade social nas áreas-fonte, exploram entornos de áreas de conservação e compram muito barato e vendem várias vezes o valor, né, nos mercados consumidores. Então, é um negócio muito interessante. Então, eu acho que tem momentos que é interessante, é importante você ter, mas eu acho que restringir um pouco para facilitar o controle, a fiscalização, a diferenciação, eu acho interessante. Eu acho que é preciso mesmo repensar, inclusive, porque eu não estou falando, eu fico muito irritada quando as pessoas falam assim, mas são alguns passarinhos, a gente só quer ficar feliz. A gente está falando de crimes de fraude, falsificação, corrupção, lavagem de dinheiro, evasão fiscal. Então, muitas vezes estão relacionados a inúmeros outros crimes. Então, assim, o tráfico de fauna silvestre, o comércio ilegal, ele não é essa coisa naive, essa coisa ingênua eu vou comprar um passarinho na feira. A estrutura dele, ela é organizada ao longo do tempo. Para existir o comércio legal, é necessário que muitos outros crimes sejam cometidos. Então, a gente está falando de ameaças à economia, à segurança, à saúde. Então, é uma atividade criminosa. Agora, o papel da criação legalizada, ele é muito debatido. Inclusive, se você vai receber a Rentas aqui, eles vão colocar todos os prós de se ampliar ainda mais esse uso. Eles, se eu não me engano, tem um discurso que é muito válido, muita gente defende, né, de monetização da biodiversidade, que a partir do momento que aquilo vale alguma coisa para as pessoas, elas vão querer conservar. O que a gente tem são os dados referentes a como é feito hoje, ao longo de muitos anos, e os resultados disso. Só que o que acontece? A nossa biodiversidade, ela está sofrendo inúmeras outras pressões, não é só essa. Não é só essa. Então, a gente está chegando num ponto realmente insustentável. Então, eu acho que como sociedade, a sociedade é representada pelo Estado.
como sociedade, a gente tem que fazer essa escolha de a gente vai continuar correndo esse risco, a gente vai continuar errando dessa forma, porque isso é interessante para o coletivo, ou isso é interessante para um certo setor que acaba sendo um curral eleitoral. Então, como a gente pode fazer para melhorar? Se de fato o interesse está na conservação, isso deveria ser repensado de uma forma muito, muito profunda. E mesmo na questão dos zoológicos, eu acho que ainda tem muito que mudar. A visão hoje mudou bastante, mas ainda essa questão de... Eu entendo a importância, né, da manutenção, a gente precisa pagar isso de alguma forma, mas eu não acredito que você vê um animal com comportamento totalmente estereotipado, vai funcionar como educação ambiental. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Então eu fico pensando assim, por que isso? Qual é o risco? Estamos dispostos a correr esse risco? E por que não mudar? Né? O que nos prende tanto, além desse desejo? Uhum. Eu acredito assim, que tudo tem como melhorar. Existe como melhorar, a gente está no caminho. Eu vejo hoje, por exemplo, o zoológico que eu tenho mais contato com as pessoas, inclusive o zoológico de Belo Horizonte, e eu sei da seriedade que hoje se é encarada, principalmente a questão do bem-estar animal. E, assim, há pouco tempo atrás, você ia no zoológico, era há pouco tempo mesmo, gente. Eu, pequena, ia no zoológico e a estrutura era outra. Era aquela coisa de você tem que ver o bicho não é respeitado. As 5 liberdades dele não são respeitadas, né? Mas, assim, eu dei até uma entrevista esses dias sobre isso. E eu falei que existem melhorias. A pergunta foi, você acredita que existem melhorias para ser feitas? Eu falei, em tudo. Em qualquer questão, em qualquer coisa ambiental. Não chama de melhorar, a gente apaga a luz e vai embora. Tem que melhorar tudo. A gente está longe de estar fazendo a coisa certa ainda. A gente só está no caminho, tentando caminhar. Mas vai ser bom que a gente vai receber a doutora Luciana, que é promotora, então a gente vai poder abordar uma parte que não deu tempo aqui, das leis, né, da problemática que existe em cima dessas leis nossas, dos crimes ambientais. Nossa, eu queria muito falar disso. Ai, pois é. Você tem a sua filha, né? Só que o filho, não sei. É filha? Minha. Pois eu preciso subir daqui a pouco. Mas a doutora Luciana Cury, do MP da Bahia... Como é que é? A doutora Luciana Cury? Não. Eu esqueci o sobrenome dela agora. De Paula. Acho que é de Paula. Ela é daqui de Belo Horizonte. Tá atuando aqui em Belo Horizonte. E ela tem atuado bem forte em relação a isso. Mas se você quiser dar uma pincelada já, falar sobre isso, fica à vontade também. O principal problema em relação à lei hoje é que não existe uma boa tipificação do tráfico de fauna silvestre, né? E o crime contra a fauna, o artigo que ele acaba entrando, que é o 29 da Lei de Crimes Ambientais, ele é de menor potencial ofensivo. Então, ele não diferencia bem a pessoa que fez uma compra oportunista ou o cativeiro irregular ali de poucos animais do traficante profissional regular. Isso é um grande problema. E acaba caindo tudo no juizado especial que permite a transação penal. Né? Só que o que acontece é que o acordo de transação penal ele é aplicado muitas vezes quando as circunstâncias necessárias para ele ser aplicado não estão presentes. Isso não é observado. Né? Nem o que está, eu acho, no artigo 27 da Lei de Crimes Ambientais, que é a composição prévia do dano, né? Nem no que está na Lei 9.099 do Juizado Especial, que fala sobre... ele não pode ter sido condenado ou ter usufruído de um acordo de transação penal nos 5 anos anteriores e as circunstâncias demonstrarem que aquilo é suficiente. E muitas vezes você tem reincidentes que continuam assinando os termos. Muitas vezes ou na maioria das vezes? Porque isso é um absurdo. Né? Isso, o pessoal do CETA está aqui falando, essa legislação nos mata, é o maior absurdo do mundo. Então, o Thiago, meu colega de faculdade, o Thiago Falotti, que sou super fã, trabalha com macaco prego, né? Prego, né? Na Serra da Capivara, ele falou: o problema são os juízes. Não é bem assim. Tem um problema de lei, tem uma questão de conscientização dos juízes, é um problema que é multifacetado, né? Então, o juiz, ele pode, inclusive, deixar de aplicar a pena na lei atual. Então, um trabalho com os juízes seria muito interessante, foi isso que a gente começou em 2019, com aquela reunião que eu te falei, mas, de fato, a lei ela é muito longe do ideal,
e ela precisa prever uma pena maior, porque eu não estou falando do tiozinho que tem 2 bichos, eu estou falando do traficante recorrente. Eu preciso de uma pena que entre, por exemplo, na Convenção de Crime Organizado da ONU, que a pena máxima tem que ser no mínimo 4 anos. Porque a gente está falando de traficante profissional, de organização criminosa, e hoje os investigadores eles não têm acesso a muitas ferramentas ou têm acesso dificultado, como interceptação telefônica, entrega controlada, por ser um crime de menor potencial ofensivo. Então, a legislação é um problema, sim. Os juízes, eu não vou falar que eles são um problema, mas essa questão de conscientização é uma questão. Precisa ser trabalhado também, né? E é necessário que, enquanto a gente não fortalece essa legislação, que espero que ocorra logo, sejam usadas outras leis, como, por exemplo, vem ocorrendo hoje, identificar outras condutas criminosas e aplicar artigos do Código Penal, que é o que permite tentar dar um tratamento mais adequado àquele que é o traficante profissional. Pois é. Essa parte da política é o que realmente vai... essa mudança na política que vai mudar a estrutura, né? E a gente... Eu vou te falar uma coisa. Juntas, né, Ju? Para tentar mudar esse quadro aí. Eu adoro, eu trabalho de campo e de laboratório, eu gosto muito, eu amo ir a campo, eu sinto falta, né, essa coisa de pegar, de trabalhar na natureza, mas eu percebi uma coisa que foi para mim um grande momento eureka, que hoje o grande impacto e a grande batalha, ela está no ambiente legislativo. Eu não gosto de usar maquiagem e salto, eu não gosto mesmo, mas tem momentos que eu acho que para a gente ter um impacto, uma mudança mais profundas, né, a gente precisa entrar nesse diálogo, porque a gente vive numa democracia. A gente vive numa democracia, a gente vive num Estado de direito e a gente precisa dialogar. Então, mesmo que eu não concorde com outros setores da sociedade, eles também são válidos e têm o seu direito e a gente precisa conversar. Então, se eu não travar essa conversa, essa discussão, no ambiente legislativo, de acordo com as regras do jogo democrático, isso vira imposição. E eu não acredito em regime de imposição. Exatamente. A gente tem que ter mais coragem, né, para sair da nossa zona de conforto, entender que é isso que a gente está buscando, a gente vai estar, assim, cada vez mais, entender que essa posição aqui, ela não vai ser útil enquanto a gente não tiver uma outra posição aqui na frente, mostrando para as pessoas, né? Tentando mudar leis, tentando alterar as coisas. Então, teremos parcerias em breve também em relação a tudo isso, né? Mas é muito importante falar isso, que é aquilo que eu falei no começo da educação. Cada pessoa, ela não é um agente passivo, ela é um agente ativo. Ela é um agente ativo quando ela vota. O meu pai meu pai era publicitário, eu sou fã dele, então eu sempre falo nele. Mas ele fez uma campanha que era seu voto, sua arma. É essa arma que a gente tem, que a gente deseja ter. Então é prestar muita atenção em quem a gente vota e quem está em volta daquelas pessoas. Não adianta eu votar naquele fulano, eu quero ver quem está em volta desse fulano, quem está apoiando ele. Né? E a gente é ativo também nas escolhas que a gente faz de consumo. Desde hoje já existem muitos produtos que, por exemplo, não são testados em animais, se isso é uma coisa importante para você. Você tem esse poder como consumidor de privilegiar essas marcas, né? Ou ter a consciência de por que você está comprando aquele animal de espécie silvestre, por quê, de onde vem. Então, passar dessa coisa de passividade para tomar não só o poder, mas a responsabilidade. Então, meu marido gosta de história em quadrinho e eu aprendi que com grande poder vem grande responsabilidade, que é do Homem-Aranha. É isso. Então, não é só o seu poder como consumidor e como votante, mas a sua responsabilidade. Depois você não adianta jogar nas costas do outro. Você fez uma colocação aí muito boa. Nós, né, que estamos nessa frente ambientalista e tal, e as pessoas que gostam dessa área também, não é só uma vertente que você tem que apoiar e seguir. Você tem que começar a pensar no seu modo de vida, no seu consumo, igual você falou. Existem já linhas de produtos que não vão testar em animais? Vamos tentar priorizar isso aqui. Ah, mas é porque é muito mais caro. Tá, mas é uma opção que você vai fazer
E se tiver mais gente comprando aquele negócio ali que não é testado em animais, a lei de oferta e procura, né? Obviamente vai ficar mais barato. Então a gente tem que começar a colocar a mão na massa em várias outras coisas. A gente votou, tem que cobrar de quem a gente está votando, tem que ficar de olho, não pode esquecer depois. Ah, nem sei para quem que eu votei para deputado. Ganhou, mas eu nem lembro o nome, por exemplo. Então você não está vigiando aquilo que você fez. E essa colocação, né? Seu voto, sua arma, é maravilhosa. É a maneira que a gente tem de lutar. É através do voto. Que a gente tem de fazer mudança, é através do voto. E a gente, né, não leva isso a sério. É a única arma que a gente tem de realmente mudança. Então, a gente tem Então, que eu acho prestar. que é importante, quando a gente fala na questão do tráfico de fauna silvestre, só para fechar, para também não tomar muito seu tempo, eu não estou falando só do bem-estar dos indivíduos, eu não estou falando só da conservação ambiental, eu estou falando do bem-estar dos indivíduos, da conservação ambiental, que é muito, 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 muito importante. Eu estou falando de questões sociais seríssimas nas áreas-fonte e no mercado consumidor também. Né? Já teve apreensão, eu participei de uma apreensão com a polícia no Jardim Pantanal, que tinha ficado inundado por 2 meses. A ausência completa do Estado ali. Então, a gente, é isso, como sociedade, a gente é representado como presença do Estado, né, com capacitação, com geração de fontes estáveis de renda, com acesso à educação, à saúde, a saneamento. Então, a gente está falando de uma questão social, sim. Não dá para falar em conservação da biodiversidade sem falar no componente humano. Né? Então, a gente está falando de uma questão que exige uma delicadeza em relação a essa questão histórica e cultural, né? Às vezes o avô que passa para o neto. Então, é uma questão social, é uma questão histórica, é uma questão de conservação de biodiversidade, é uma questão de educação, uma questão de saúde. Então, é de fato multifacetado, não dá para a gente olhar só, a gente tem que olhar, né, toda a gama de questões envolvidas. Então, é complexo. Não dá para eu chegar e achar que o tiozinho que coleta do meu ar-condicionado de São Paulo julgar alguém que está ali no interior da Bahia. Isso é ridículo. Isso é impossível. Então, se a gente não tiver essa abordagem delicada, cuidadosa e específica para cada componente do problema, a gente não vai conseguir resolver. Verdade. Muito verdade. Ju, então, no fim, é uma questão de cidadania. Quando eu falo com criança, que eu falo para você, eu vou sempre falar com criança, eu saio de ter um passarinho na gaiola para a conservação do ambiente, para questões evolutivas, para ele se tornar um agente não ativo e não passivo, para o poder dele como consumidor, como eleitor, e o papel dele como cidadão na nossa sociedade. O Estado nada mais é que a sociedade. Sim. Com certeza, esse papel de educadores ambientais, de passar essa informação, de tocar as pessoas é fundamental. Por isso que quando você falou sobre capacitar professores, assim, eu acredito muito nesse caminho, porque eles vão chegar nas crianças, nos alunos de uma maneira mais efetiva. E também é super importante a gente analisar cada caso do que você está trabalhando. Não adianta julgar e tentar impor um posicionamento em cima de uma sociedade que já está criada, que já tem seus hábitos e cultura. A gente precisa entender e tentar mudar, propor mudanças, gente. É muito importante que a gente saiba propor mudanças também. Olha, você vive da caça? Não caça mais, porque o bicho está morrendo, está acabando, viu? Não vai adiantar nada. A pessoa vai te olhar e vai... Então, a gente tem que conseguir propor mudanças. Tem vários trabalhos sérios sendo desenvolvidos desse jeito. E tem que ser seguidos esses exemplos para a gente conseguir mudar, além de todas essas outras coisas que você falou maravilhosamente bem. É apaixonante, né? Mas foi muito bom. Vamos deixar você cuidar dos seus filhotes. É 1, 2, não sei. Quantos são? É uma criança, uma gata e um cachorro. Então vários filhotes. Vamos liberar você. Foi muito maravilhoso, muito obrigada. A galera estava perguntando, vai ficar salva sim no nosso IGTV. Então, quem não conseguiu assistir tudo, volta lá, assiste, pausa, vê quantas vezes vocês quiserem. Muito obrigada pela presença, Ju. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Vamos trabalhar juntas aí no combate ao tráfico e tentar envolver cada vez mais pessoas com mais consciência ambiental, com mais consciência social também. Adorei, estou encantada e tenho certeza que daí assim vai sair uma parceria profunda e duradoura, porque é isso, a gente tem que trabalhar junto, né? Eu sou bem clichê, juntos somos fortes, é isso aí. Sim, somos sim.
Obrigada a todo Obrigada a mundo. todo mundo que estava na live com a gente. Convidem os amigos também, quem não viu ainda, para ver. E a gente vai ter mais essas 2 outras lives, todas sobre o tráfico. Então voltem na semana que vem e na outra para a gente fechar esse ciclo de Huaitá Convida com chave de ouro e falando de um tema que é realmente muito importante. Tchau, boa noite. Então é isso, gente. Beijo, tchau, até semana que vem.